Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem fazer aquisição do imóvel, mas não têm o dinheiro para tanto. A alternativa, seja um imóvel comercial, um imóvel residencial, um terreno, é o financiamento imobiliário. Ao invés de percorrer diversos bancos, você vai num lugar só, a Solução. Lá ele é correspondente credenciado de vários bancos e vai apresentar para você todas as possibilidades do mercado imobiliário. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Mast Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa contábil especializada nesse segmento, já que essa área exige várias situações bem específicas e também profissionais com conhecimento muito aperfeiçoado das questões tributárias dessa área. Então, se você quer ter certeza de que a sua contabilidade está sendo feita da forma certa, procure a Mast. mastcontábeis.com.br, Mast Contábeis na rede social também, você encontra lá e já marca uma reunião e já conhece melhor os serviços da Mast. Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, de segunda a sexta-feira, mas também no domingo, almoço especial com a família, com os amigos, enfim. Ao invés de fazer o almoço, né? Daqui a pouco é a hora do almoço, ao invés de fazer o almoço em casa, que tal ir na Casa do Capitão? Veja todas as fotos, né, da Casa do Capitão em Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é uma simples administradora de condomínios, é uma administradora com muita tecnologia. Ela consegue organizar todas as questões do condomínio num só aplicativo. Eu sei que tem muitas soluções para a portaria, uma outra solução para a iluminação, uma outra solução para isso, para aquilo. A BR Condos consegue unir isso tudo num só lugar, com muito mais facilidade, inclusive a documentação do próprio condomínio. Então conheça mais e marque sua reunião em brcondos.com.br. E nessa edição do programa nós vamos começar com uma conversa muito interessante sobre acessibilidade. Para tanto, recebo aqui um amigo muito especial de longa data, que é um batalhador desse assunto, né? A pessoa que eu conheço que mais entende acessibilidade, meu amigo Mário César da Silveira. Mário, seja bem-vindo ao Pode Morar. Muito obrigado pelo convite. Espero que nós consigamos tirar um pouco dos preconceitos que se tem contra a acessibilidade. Para começar, queria que você contasse um pouco dessa história, em que momento que a acessibilidade chamou a atenção e você direcionou o olhar para essas questões. Bom, em 1987, nasceu minha filha Carolina e ela, por causa de um erro médico, acabou tendo paralisia cerebral. Ao ser diagnosticada por um médico, eu fiz uma pergunta de quais seriam as sequelas que ela teria. Na época, eu trabalhava com arquitetura na na consultora Mendes Júnior, que na época era a maior consultora do Brasil, em Belo Horizonte. E eu achava que os projetos que eu trabalhava eram muito bons. Só que quando a médica disse, olha, uma das sequelas da sua filha é que ela provavelmente não vai andar, ela vai precisar de uma cadeira de rodas. Quando eu recebi essa informação, eu olhei para os projetos que eu tinha feito e percebi que eram cheios de escadas. E aquilo me desmontou como profissional. Acho que em algum momento você falou que era até meio um especialista em escadas, se orgulhava. Exato, me orgulhava das escadas que eu fazia, porque Belo Horizonte é cheio de degrau, é cheio de morro, né? Então a necessidade de escadas lá aparentemente era premente. Quando eu percebi que a Carolina não veio para me arrasar emocionalmente, ela veio para me reconstruir como sujeito, eu comecei a perceber que a arquitetura precisava mudar para que as pessoas pudessem, para que a arquitetura fosse para todas as pessoas. E comecei então a me aperfeiçoar em acessibilidade. E de lá para cá, então, eu venho me aperfeiçoando e a cada dia um aprendizado novo, porque são infinitas as deficiências que nós encontramos. São infinitas as incapacidades do sujeito, são infinitas as possibilidades de perdas funcionais. Então, a cada dia eu descubro novas funções para a acessibilidade. E hoje, a evolução de se trabalhar com acessibilidade é pensar muito adiante. É um conceito chamado desenho universal. O maior universo possível de pessoas para interar com aquele espaço projetado. Essa é a ideia melhor hoje que se tem de acessibilidade. Até, de certa forma, fazendo um gancho com essa situação, que eu acho que cabe bem à arquitetura, como você também conhece, o pessoal do Instituto Ímpar, né? Num bate-papo que a gente teve recentemente, eles comentaram sobre a situação
das peças teatrais que eles já estão pensando desde o início elas serem, não adaptar e criar as alternativas, uma audiodescrição, um intérprete de Libras, não, já fazer com todo o contexto, desde o início já pense nessa acessibilidade. Nós estamos num momento que eu considero primordial, que é o momento da quebra de paradigmas. Quando entraram as regras, as leis e as normas sobre acessibilidade, ela começou a provocar, mexer nos paradigmas que estavam constituídos na sociedade. Uhum. Então a coisa vai acontecer gradativamente, à medida que as pessoas perceberem que envelhecer hoje já não é mais uma alternativa. A possibilidade de você chegar aos 80 anos hoje é muito grande. Uhum. Mas a medicina, ela não elimina as mazelas da velhice, Sim. as perdas funcionais. Então, pensar em acessibilidade é pensar em projetar um espaço onde nós possamos envelhecer e conviver bem com as nossas perdas. Uhum. Então, as questões culturais, por exemplo, uma pessoa que tem perda funcional, principalmente a visão, muitas pessoas perdem a visão ao envelhecer por diversos fatores, né? E elas eram assíduas em participar de eventos culturais. E de repente ela ficou cega, ela vai perder o direito de participar daqueles eventos culturais? Não, os eventos têm que ser pensados para todas as pessoas. Sim. E o Instituto IMPA, através do Robson e da Iraci, que são os que mais pensam essa questão dentro do Instituto IMPA, eles estão trabalhando de forma a quebrar os paradigmas. Porque quando você vai assistir uma peça que tem acessibilidade plena, ela não interfere em ninguém, ela facilita para todo mundo. Sim, claro. Né? Então, se a pessoa ela é mais agitada, a TDAH, por exemplo, e ela tem mais informações, ela consegue captar melhor a forma como está sendo feito. Não é só para aquela pessoa específica, né? Mas é um espaço projetado para todas as pessoas. E o Instituto ímpar está sendo ímpar nesse fator. Que legal, o bate-papo foi realmente muito bacana, muito interessante. E você acha que a cidade de Joinville, como que está essa situação da acessibilidade, especialmente na cidade de Joinville? Vamos separar aqui algumas coisas. Calçadas, que pertencem à mobilidade urbana, né? Edificações novas e edificações antigas. As nossas calçadas, elas estão cada vez mais prejudicadas por um fator que aparentemente é necessário, que é o estacionamento em frente ao comércio, no rebaixamento do meio-fio. Eu acho que, de certa forma, o comerciante acha necessário esse estacionamento. Porém, o que tem acontecido é que as calçadas têm sido usadas de forma inadequada pelos veículos. Por exemplo, uma picape que tem mais de 5 metros, ela fica com a traseira na calçada, e não poderia. Um carro com uma escada em cima, onde aconteceu isso, inclusive na vivência que nós estamos fazendo no curso que eu estou dando para a prefeitura. O cara simulando a cegueira, bateu com a cabeça numa escada que estava no meio do caminho, em cima do carro. Sim. Então a calçada, eu considero que o pior fator é a calçada. Porque mesmo que você tenha um edifício residencial lá, ou comercial acessível, a pessoa tem que chegar até ele. Sim. Então a calçada é primordial. E eu só acho que é possível mudar esse histórico de calçadas ruins a partir do momento que a unidade calçada não for em frente ao lote. A quadra tem que ser acessível. Então a unidade de calçada tem que ser quadra. Se faltar uma calçada naquela quadra, a calçada já não é acessível. Então, para que aconteça essa mudança conceitual, quem tem que assumir a calçada é o poder público. Porque, afinal de contas, a calçada é um bem público, é uma via pública. Né? O problema de mudança desse paradigma é que, para que isso aconteça, a prefeitura tem que criar alguns instrumentos para cobrar do proprietário a execução da calçada. A prefeitura não vai arcar com esse custo. Ela tem que criar uma metodologia, ou criar alguns sistemas, né? Ou descontar, ou cobrar no IPTU, ou criar parceria com o proprietário do imóvel para arranjar uma forma de fazer. O proprietário vai dar o material, a prefeitura da mão de obra. Alguma forma tem que acontecer. Mas a mudança só vai acontecer quando o poder público assumir criteriosamente a execução de calçadas. Senão, nós não vamos mudar as calçadas. Na questão das edificações novas, parte delas já estão nascendo com acessibilidade. Eu acho que a grande maioria está nascendo com acessibilidade hoje. Porém, algumas delas nascem com erros, porque
Uma coisa é fazer acessibilidade de qualquer maneira, outra coisa é fazer acessibilidade pensando nas normas da BNT ou no conceito de desenho universal, Sim. que é um conceito mais aprimorado. Nas edificações existentes, para serem adaptadas para acessibilidade, nós temos uma grande dificuldade, principalmente com a adaptação de banheiros, porque o banheiro, num local comercial, geralmente é feito um banheiro pequeno para ocupar o maior espaço comercial possível, e que o banheiro ocupe menos espaço. A dificuldade de adaptação de um banheiro é muito grande. Então, muitas vezes, a inexperiência dos arquitetos e dos engenheiros na área, porque uma outra falha é que os arquitetos e engenheiros que estão no mercado hoje não foram formados em acessibilidade. Estão sendo provocados a fazer, mas eles não têm experiência no tema, né? Então, uma das coisas que eu tenho feito muito é dar cursos para engenheiros e arquitetos sobre acessibilidade, para melhorar o conceito. E eu faço questão de fazer gratuitamente esses cursos. Por quê? Porque a minha intenção é que quando eu me for, a minha filha esteja com toda a liberdade possível e autossuficiência, porque os espaços já estão preparados. Para ter uma ideia, a minha filha tem dificuldade com as pernas, dificuldade com a mão esquerda, anda de cadeira motorizada, que ela não consegue tocar uma cadeira manual, mas ela tem 2 faculdades, 2 pós-graduações, terminou em setembro do ano passado o mestrado dela, já fez rapel, raft, parapente, bug jump, paraquedas, mas ela não consegue andar por uma calçada. É um contrassenso. Sim. Naquilo que dependeu dela, ela conseguiu executar. Naquilo que depende do espaço público, ela não consegue executar. Mas as calçadas, até em Joinville, em alguns momentos, elas são ruins para todo mundo, né? Sim, com certeza. Todas as pessoas. E como eu falei no envelhecer, uma pessoa que viveu a vida inteira dela na cidade, só porque ela perdeu a capacidade de marcha, por exemplo, vai para uma cadeira de rodas, ela perdeu o direito de usar a cidade? Pois é. Não perdeu o direito. Porém, ela, na geração dela, ela não pensou em trabalhar a calçada. Então, ela vai ser vítima da própria consequência do trabalho dela. Né? Só que nós temos que ficar alertas agora, porque todos nós temos uma possibilidade muito grande de chegar aos 80, 90 anos. E vamos arcar com as consequências de que a medicina não consegue eliminar as mazelas da velhice. Né? Essa é uma coisa primordial para a gente poder entender. Sim. E voltando a falar sobre edificações a serem feitas agora, eu aconselharia os empreendedores no edifício residencial a trabalhar 10% das edificações, das unidades residenciais, com acessibilidade. Não é fazer banheiro com barras, não é isso. Porque a deficiência, a barra, vai ser necessidade do sujeito, não é no local público, onde a barra tem que ser conforme a norma. Mas fazer um banheiro onde tem a porta de 90, que tenha espaço de passagem no mínimo de 90 centímetros, para o cara entrar no box. Porque daí, se precisar de barra, o proprietário vai instalar a barra. Né? Isso nas unidades residenciais. E nas unidades na área coletiva, toda a área coletiva tem que ser acessível. Né? Tem que ter banheiro adaptado na área comum, na sala de reuniões, na sala de eventos do edifício. O banheiro tem que ser acessível. Né? Até a seguir nós vamos mostrar as possibilidades de se fazer acessibilidade numa piscina. E o conceito de acessibilidade, pensando na pessoa com deficiência, não através da norma 90/50, mas através do conhecimento das necessidades do usuário. Isso é primordial, né? A necessidade do usuário. Sim. Não, eu entendo perfeitamente e acho que essa parte do banheiro é muito importante destacar. E vou até chamar as imagens agora para mostrar. A primeira delas a gente mostra a planta baixa. Isso, a planta baixa primeiro. Vamos começar com a planta baixa, aí você consegue nos explicar melhor essa situação, né? Ó, na planta baixa, eu botei a menor possibilidade possível, ou seja, o banheiro mais reduzido possível para o uso de uma cadeira de rodas. Nós temos ali um diâmetro de 1,50 m, que é o diâmetro de giro da cadeira de rodas, que é a medida mínima que tem que ter no banheiro. Eu considero que o banheiro mínimo ideal hoje é 1,60 m por 2 metros. Certo. É o mínimo ideal. E a posição do vaso sanitário, por exemplo, no lado mais distante da parede, nós temos que ter no mínimo um espaço de 80 centímetros, certo? Para que o cara que vai transferir para o vaso sanitário de lado, ele tem que ter espaço para botar a cadeira de lado para
para fazer essa transferência. Ele né? sair da cadeira e voltar para a cadeira. Exatamente. Isso quando o cara faz de lado, de costas para a parede. Ele tem espaço no lado do vaso. Tem alguns que fazem a transferência de forma diagonal, tem alguns que fazem de frente, igual está aquela cadeira ali. Tem algumas pessoas que elas nem saem direito da cadeira. Elas encostam no vaso, vão até a beirada da cadeira e fazem a necessidade dela ali. Quando é necessidade primária, ela faz sem sair do vaso sanitário, porque é uma dificuldade muitas vezes essa transferência. Essa é a mínima, né? Eu gostaria que mostrasse agora a outra planta, outra fotografia. Aqui nós temos uma fotografia onde eu mostro algumas questões que são primordiais, que são os elementos, acessórios que estão no banheiro. Então, a posição do papel higiênico tem que ser na direção da borda do vaso, no máximo 1,20 m de altura, a mesma altura da papeleira para enxugar a mão e a mesma altura da saboneteira, no máximo 1,20 m de altura. Então são pequenos detalhes que facilitam a usabilidade do espaço, né? É bem simples a execução. E hoje, além da barra horizontal perto do vaso, pede-se também uma barra horizontal, como nós estamos vendo ali, que é para os idosos. Para o idoso é mais fácil ele levantar segurando na barra horizontal, vertical do que na horizontal, porque ele puxa o corpo para cima, né? Entendi. Então essa é a condição ideal de um banheiro acessível com o mínimo de possibilidades. Ainda aconselho, e não está na foto, que nós tenhamos um chuveirinho de higiene para aquelas pessoas que têm hemorroida, para as pessoas que fizeram alguma cirurgia e usam bolsa de colostomia, né? Então é ideal que tenha também um chuveirinho junto ao vaso sanitário. Tá? Então é a instalação mínima ideal para o espaço de uso coletivo. E, dentro daquela situação que você falou de se tornar uma coisa meio universal, né? O que acaba acontecendo muitas vezes é ter um banheiro específico e feito meio para o cadeirante. O cadeirante é menor, então eu vou fazer a papeleira um pouco mais baixa, o papel um pouco mais baixo. E aí para quem não é cadeirante fica ruim. Então criar, como você falou, uma questão meio intermediária, universal, que possa atender a todos e não você entrar num banheiro, esse banheiro não é para mim. Eu ainda, se um empreendedor quiser fazer um banheiro um pouco mais avançado, ele pode fazer um trocador de fralda para bebê, por exemplo, numa área coletiva, né? Sim. Mas daí isso não é uma exigência da norma. Mas a questão do entendimento do empreendedor. Quando o empreendedor trabalha pensando no cliente que ele pode ampliar, quantas famílias hoje tem um idoso morando consigo? Ele quer procurar um apartamento que o idoso possa ter usabilidade. Por isso que eu sugiro 10% das unidades acessíveis, tá? Que tem condições de o idoso morar lá sem conflitos com acessibilidade. E também um detalhe importante, está na moda agora, no porteiro, na portaria, colocar aqueles porteiros eletrônicos com leitura facial, né? Que são altos. E como é que um cadeirante e uma criança vão olhar? Então, coloque-se dois, um em cima e um embaixo, né? Para que uma criança, não só uma pessoa em cadeira de rodas, mas uma criança também, uma pessoa com nanismo possa chegar ali e ser reconhecido, né? Realmente são pequenos detalhes, só quem vive acaba tendo essas... Outro problema que as empresas têm com relação à acessibilidade, uma edificação residencial, é quando essa edificação está num desnível em relação à via, com relação às rampas. É muito fácil pensar. A rampa mínima, com inclinação máxima permitida, é 1/12, ou seja, o cara mede lá, tem 50 centímetros de desnível, multiplica 50 centímetros por 12, você vai ter a extensão da rampa que você vai precisar. Tá? Assim é a forma mais simples, mas se você quiser fazer mais acessível, mais pensando no desenho universal, multiplique por um número maior. Se você multiplicar por 18, a rampa vai ser mais suave. Por 20 vai ser mais suave. Vai depender do espaço que você tem para fazer a rampa. Né? Mas quanto mais suave a rampa, mais universal ela é. Maravilha. A gente tem mais coisas para falar sobre isso. Já me surgiu algumas lembranças aqui, mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e eu já convido você para continuar conosco aqui, né? Na sequência tem mais Pode Morar, mais detalhes sobre acessibilidade nas construções, nas ruas, de uma forma geral. Aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar.